trazer aqui para vocês. Eu finalizei um livro que ele se chama Super Comunicadores. E no final desse livro, o autor trouxe uma pesquisa de Harvard, uma pesquisa muito famosa, inclusive, que durou décadas, que o objetivo dela era entender como é que o ser humano conseguia viver mais e feliz. Nessa pesquisa, eu vou trazer de forma bem resumida. Nessa pesquisa, trazia dois personagens principais. Eles tinham vidas diferentes. Um deles, ele nasceu numa família disfuncional, onde tinha pais conflitantes, digamos assim. Então, ele viveu muitas experiências ruins, não teve o reforço positivo das palavras positivas de amor, de carinho, de afeto, de proteção. Era um lar, de fato, disfuncional, violento, disfuncional. Um, e aí, disfuncional, eu quero dizer que é um lar que, fora dos padrões, né, de um pai, de uma mãe que cuida de uma criança de forma saudável. Então, é um lar disfuncional. O outro personagem já era diferente, ele tinha vindo de um lar funcional, onde tinham pais saudáveis, emocionalmente saudáveis. Então, ele teve acesso a oportunidades, ele não quis seguir a carreira do pai de médico, então ele teve o poder de escolha, a possibilidade de escolher o futuro que ele queria, que era na área da advocacia. Então, os pesquisadores identificaram que o primeiro personagem que veio de um lar disfuncional, ele adoecia muito, ele era uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa fraca, literalmente fraca, que adoecia muitas vezes e que por alguns momentos referia o desejo de não querer viver mais, pela infelicidade que era a sua vida. Enquanto o outro não. A todo vigor, a todo vapor, ele estava ali construindo um legado na vida dele. E aí, essa pesquisa durou anos. Chegou um período em que um desses personagens, aquele que veio do lar disfuncional, ele pegou tuberculose. Essa pesquisa ela aconteceu no período da Segunda Guerra Mundial. Esses dois personagens se alistaram no exército, mas só um deles serviu, que foi o primeiro caso. Então, esse primeiro homem, que eram dois homens, ele adoeceu, pegou tuberculose, ficou internado por um ano. E aí os pesquisadores, olhando aquele cenário, eles já determinaram qual seria o destino daquelas duas pessoas. O primeiro, que veio da família disfuncional, ele teria uma vida infeliz e provavelmente poderia até cometer suicídio pelo histórico dele. Enquanto o segundo personagem, ele teria uma vida bem-sucedida, de sucesso, de prosperidade, de longevidade, por causa do lar que ele veio, por causa do histórico da família dele, das experiências que ele tinha vivido até então. Essa pesquisa seguiu, chegou um momento em que o financiador da pesquisa, que era um grande comerciante muito rico, que na verdade o interesse desse comerciante era que a pesquisa trouxesse pessoas, as melhores pessoas, fisicamente falando, emocionalmente falando, psicologicamente falando, para serem gerentes das lojas desse comerciante. Só que a pesquisa de Harvard encaminhou por outros caminhos, né? Se encaminhou por outros caminhos. Chegou um momento que a fonte secou, ele não quis mais injetar dinheiro na pesquisa e a faculdade, a universidade, ela também não conseguiu mais investidores e a pesquisa precisou ser arquivada. Então, para aqueles pesquisadores da época, o destino já estava traçado. Um seria infeliz e o outro seria feliz. Anos se passaram até que novos alunos de psiquiatria, que essa pesquisa foi feita pelo Departamento de Medicina. Então, estudantes da área da psiquiatria encontraram esse acervo, um grande acervo de dados, então tiveram interesse de pesquisar aquilo ali, de ver como é que estavam aquelas pessoas, porque foi uma pesquisa muito longa, minha gente, de acompanhar a pessoa de criança até a fase adulta, até seus filhos, enfim, gerações e gerações, para ver se realmente aqueles pressupostos que eles tinham, né, colocado para pesquisa, se realmente se confirmava. Então, esses alunos resgataram essa pesquisa e quando eles foram atrás desses dois personagens principais, eles começaram a mandar cartas para saber onde é que eles estavam. Enfim, naquele momento ainda era cartas, né? E encontraram essas duas pessoas. O que passou um ano doente no hospital, ele tinha se formado em medicina,
Ele já era médico quando ele adoeceu e ficou internado no hospital. E hoje, aos 70 e poucos anos, hoje que eu falo no relato do texto, tá? Não hoje, data de hoje. E aí, naquele momento presente que os alunos conseguiram contato com ele já estava na casa dos 70, 80 anos, e ele era um médico muito bem sucedido. Ele conseguiu criar uma estrutura hospitalar que era referência na área de alergias. Esse homem casou, teve filhos, ele se tornou também um líder religioso. Então, era uma pessoa que inspirava muita gente, que conseguiu construir relacionamentos muito potentes, muito saudáveis. Enquanto a outra pessoa, o outro personagem que os pesquisadores da época de outrora tinham determinado que ele ia ser uma pessoa bem-sucedida e feliz, ele estava separado, já tinha casado 2 vezes e se separado as 2 vezes, não tinha bom relacionamento com os filhos, não tinha relacionamento com a família dele. E as empresas, por mais que elas estivessem bem, ele só tinha problemas. Então, ele se tornou uma pessoa amarga, infeliz. E aí, quando os pesquisadores se questionavam, né, e questionavam ele do porquê da vida dele ter tomado aquele rumo, ele só trazia coisas tipo: eu tenho muitos problemas, o trabalho é muito difícil. Ele não citava relacionamentos, sabe? Os pesquisadores até tentaram trazer ele e a ex-esposa para uma terapia de casal, para ver se eles conseguiam se entender, mas na primeira sessão eles desistiram. Então, ele seguiu a vida sozinho e acabou que em uma dessas tentativas de contato para continuar, né, acompanhando a vida dele, a, a carta ela não foi respondida. E já tinha outras pessoas morando na casa dele e eles nem sabiam se esse personagem tinha parentes ou não, porque ele tinha falecido. E aí não diz exatamente se ele se suicidou ou se ele morreu de causa natural, mas a resposta foi que ele tinha falecido e que as pessoas desconheciam se ele tinha algum parente, alguma pessoa com quem pudesse falar. Então, vejam, resumo da ópera. Qual é a moral da história? Essas duas pessoas, elas vieram de dois contextos totalmente diferentes. Elas partiram de dois lugares sócio-histórico diferentes e elas tiveram resultados diferentes. Elas conseguiram quebrar com todas as expectativas de negativas e positivas que os pesquisadores tinham sobre eles. Eles conseguiram dar um plot twist, literalmente, nesses pesquisadores que tiveram a ousadia de determinar a vida deles, porque um deles, que foi a pessoa que adoeceu, ele conseguiu entender, quando ele ficou doente no hospital, ele falou que a melhor coisa que poderia ter acontecido na vida dele foi ele ter ficado doente, porque ali ele conseguiu construir relações verdadeiras no momento de maior fragilidade da vida dele, no momento de maior, digamos assim, de maior dor mesmo, porque ele estava muito doente. Ele viu pessoas que estavam na mesma situação que ele começou a se aproximar da Bíblia, então a ler a Bíblia todos os dias e a falar da palavra de Deus para os outros pacientes do hospital. Então ele começou a se tornar um líder ali naquele momento de fragilidade. E em algum momento do texto ele fala que naquele momento ele estava sendo cuidado por uma pessoa muito importante. Eu que sou católica, né, que eu tenho a fé cristã como base religiosa, eu entendo perfeitamente o que ele quis dizer, porque ele sentiu naquele momento a presença de Deus na vida dele, que ele não estava abandonado. Não é porque ele nasceu de um lar disfuncional, que ele veio de uma família totalmente, né, despirocada, digamos assim, e com poucas oportunidades, com muito sofrimento na sua história, que aquilo ali ia definir o futuro dele. Não. Quando ele se encontrou na palavra de Deus e no propósito da vida dele, ele pegou aquilo ali com unhas e dentes, minha gente, e deu uma reviravolta literalmente. Então ele entendeu
que o que faz uma pessoa ser feliz é os bons relacionamentos que ela constrói. Os pesquisadores identificaram isso durante a pesquisa, que o segredo do sucesso, da felicidade, da longevidade é você manter bons relacionamentos no casamento, no trabalho, nas amizades, pessoas que agreguem na vida da gente. E bons relacionamentos, eles só conseguem realmente acontecer, nutrir, crescer quando a gente tem diálogos, não vou dizer diálogos saudáveis, porque não é somente isso, mas quando a gente aprende a conversar com os outros. Então, essa é a chave. Esse livro, por isso que ele traz essa pesquisa, ele se chama Super Comunicadores por isso. A base, sabe, a essência de um bom relacionamento é a forma como você se comunica. Naquele momento de fragilidade, de doença, provavelmente, quando ele encontrou a palavra de Deus, e aqui eu estou trazendo o que o texto traz, ele mudou a forma como ele se autocomunicava. Como ele falava para ele mesmo o que ele era, o que ele merecia, o que ele poderia fazer ou não. Esse discurso mudou dentro dele. Então ele começou a perceber que sim, ele era uma pessoa importante. Sim, ele era uma pessoa capaz, que conseguia despertar nas pessoas bons sentimentos, conseguia trazer alegria para a vida das pessoas e para a vida dele. Então, quando mudou esse tom de voz, essa conversa, esse diálogo com ele mesmo, o diálogo com as outras pessoas se tornou muito mais fácil. E conversas difíceis se tornaram muito mais simples de se ter, sabe? Porque bons relacionamentos, minha gente, passa pelo crivo das conversas difíceis, dos diálogos que colocam a gente numa situação de decisão, numa situação de mudança, sabe? Esses diálogos, eles são importantíssimos para que a gente consiga evoluir, crescer enquanto pessoa, ser humano. Essa pessoa conseguiu entender isso, enquanto o outro, que só estava focado no trabalho, ele tinha uma vida muito boa, ele tinha ali pais saudáveis, prontos para, né, estar junto com ele, filhos, mas ele não conseguiu enxergar para além do próprio umbigo mesmo, e não nutriu as relações que ele tinha ao redor dele, não nutriu relacionamentos familiares, não nutriu relacionamentos de amizade, de trabalho, não nutriu. O foco dele era crescer financeiramente falando, prosperar, ser uma grande referência. Enquanto isso, a base de sustentação, que são as pessoas que estão ao nosso redor, ela estava ruindo aos poucos e chegou a um ponto que ruiu totalmente. E ele se viu sozinho. Por que eu estou trazendo essa história? Porque o fato de eu ter mudado a minha perspectiva de trabalho, eu já falei aqui em outros episódios que eu mudei a forma como eu falo de comunicação, não é mais somente... em algum momento eu vou falar sobre vendas, mas não falo mais nisso, sabe? Focada nisso, em marketing, em vendas. Não. O meu foco é aprender a me relacionar com as pessoas e ensinar as pessoas a aprender a se relacionar por meio de uma comunicação assertiva, de uma comunicação não violenta. Esse é o meu foco. Eu sempre quis isso, vocês entendem? Eu sempre quis isso, estava aqui dentro do meu coração, mas eu, por motivos que eu não sei identificar todos agora, mas por motivos externos, por motivo de ter sido corrompida, digamos assim, entre aspas, fui corrompida pelo hype do marketing digital, e aí eu achava que aquele modelo de negócio me faria ser conhecida mais rápido e depois eu poderia focar naquilo que realmente eu queria, porque era um discurso que eu ouvia muito, inclusive, de pessoas influentes da internet, mas não dá certo, não dá certo. Você tem que focar naquilo que faz sentido para você. Você tem que focar naquilo que você acredita, naquilo que você tem paixão, que você realmente sabe que sem aquilo ali você não vai conseguir ter os mesmos resultados que você teria. Eu tive consciência disso depois de quebrar muito a cara. Então, aquilo que eu estava fazendo
Eu tive sim resultados, bons resultados, mas longe, muito longe dos resultados que eu queria ter, gostaria de ter tido, porque eu estava fazendo algo que não vibrava 100% o meu coração. Eu estava fazendo algo que era somente para corresponder a uma expectativa externa, enquanto aquilo que eu acredito e sempre acreditei, eu não estava dando a menor importância. E também, minha gente, quando eu estava nesse momento de fazer aquilo que o externo estava dizendo que era para eu fazer, eu estava muito focada no trabalho. Então eu adoeci. Eu deixei as minhas relações ruírem. Graças a Deus, não ruíram ao ponto de acabar comigo e com tudo ao meu redor. Mas eu deixei essas relações se esfarelarem, se desgastarem, porque eu estava muito focada no trabalho e num trabalho que não me trazia prazer, satisfação 100%. Entendem o quanto isso é adoecedor? Eu iria pelo caminho do segundo personagem, mas em algum momento dessa viagem louca que a gente vive aqui nessa terra, do meu processo, eu caí em mim, eu identifiquei Deus, né? Eu sempre trago que é Deus. Deus disse assim, minha gente, aliás, minha filha, ó, você já andou muito por esse caminho, você já percebeu que por aí não é legal. Então, vem para cá, vem para esse lado de cá, que você vai ser mais feliz. Então, nesse momento, Deus disse isso para mim, muda a tua rota, recalcula aí o que você está fazendo, porque por esse caminho não vai dar bom. E eu entendi, eu aceitei, eu disse, tá, então vou parar tudo que eu estou fazendo, vou deixar para trás aquilo que eu já fiz, que não faz mais sentido, trago as experiências, os aprendizados e agora eu vou construir algo que de fato faça sentido para mim, que vai deixar um legado na minha vida e na vida dos outros. E eu percebi, olha a, a, a contradição, olha a contradição. Eu percebi que eu não me comunicava tão bem assim como eu achava que me comunicava. Porque no momento que eu estava ali ensinando sobre vendas, posicionamento, marca, telele, talalá, as minhas relações estavam ruindo. Eu não conseguia conversar com meu marido, eu não conseguia conversar com a minha filha, ter paciência para conversar com ela. As minhas relações profissionais, eu não conseguia, eu era passivo-agressiva. Esse era o meu modus operandi, passivo-agressivo. E eu falava de comunicação assertiva, como é que pode isso? Entendem a contradição? Porque eu estava indo por um caminho que não era meu. Eu estava indo por um caminho que não fazia sentido para mim. Então você se perde literalmente. Quando eu voltei e eu entendi que eu precisava qualificar a minha comunicação para me fazer ser entendida pelas pessoas ao meu redor, principalmente, primeiramente, e principalmente antes de tudo isso, mudar a minha comunicação interna, porque entendam, todo esse movimento que estava acontecendo externamente era reflexo da minha autocrítica, reflexo da comunicação passivo-agressiva que eu tinha comigo mesma. Então nunca é de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. Quando eu percebi, caí em mim, que se eu mantivesse aquela comunicação interna violenta comigo mesma, eu não conseguiria avançar em nenhuma área da minha vida, por mais inteligente que eu fosse, por mais estudiosa que eu fosse, por mais capacitada que eu fosse. Eu não conseguiria avançar em nada na minha vida, porque eu estava minando em mim a energia que me faria avançar. E aí é o ponto de partida. Nessa história que eu contei para vocês, o primeiro personagem que teve uma vida toda lascada, ele mudou a programação, a rádio, a MFM dentro dele. Ele mudou esse discurso passivo-agressivo e violento para ser um discurso propositivo, um discurso assertivo, um discurso amoroso, de compaixão pela história dele e de se entender uma pessoa valiosa no mundo. Foi esse o caminho que eu fiz e estou fazendo. E todas as ferramentas que eu tenho aprendido, eu tenho compilado e trazido no meu canal do YouTube, que lá está sendo outro propósito meu, além desse podcast que eu já falei para vocês, que é a minha paixão, é a minha menina dos olhos, esse podcast. O YouTube também está sendo esse grande reverberar da minha nova versão. E lá eu tenho trazido todas as técnicas, conhecimentos que eu tenho aprendido e colocado na minha vida sobre comunicação para melhorar e qualificar as relações de vocês, que vocês têm com os seus parceiros, parceiras, trabalho, vida, com vocês mesmos. Então, se você ainda não me acompanha lá no YouTube, vai lá no meu canal, Janaína Ferreira.
tem lá uma série de vídeos que se chama Jornada de Introdução à Comunicação, onde eu compartilho com vocês de forma gratuita todo esse conhecimento e transformação que eu tenho vivido na minha vida. E vem muito mais por aí. Isso é só o começo. Quando você encontra o seu propósito, quando você encontra o que faz sentido para você, não importa, minha gente, quanto tempo demore, porque esse tempo não é demora, é só Deus te capacitando, te qualificando, te fazendo, enfim, forte nos seus pontos fortes e minando cada vez mais os seus pontos fracos, não deixando eles te invadirem, te dominarem, para que você se mantenha numa crescente de crescimento. E não que seja o voo da galinha, que você dá um salto, que foi o que aconteceu comigo. Dá o voo da galinha, dou um salto, consigo aqui o resultado e pum, caio logo em seguida. Porque eu não ia conseguir me sustentar da forma como eu me tratava, como eu me autocomunicava, eu não conseguiria me sustentar se eu chegasse, se eu tivesse um crescimento exponencial de reconhecimento, enfim, nacional, em ser uma referência, eu não conseguiria me sustentar ali, porque eu não estava bem internamente. Não estava bem. E Deus sabe de tudo. Minha filha, você não vai para esse lugar aqui agora, porque você não vai conseguir se manter lá. Eu vou te capacitar, tem paciência. Eu vou te capacitar, eu vou te dar todas as ferramentas, você vai entender o passo a passo que você precisa fazer para que você, quando chegar nesse momento do pódio, que eu vou te colocar lá, porque eu sei que esse é o meu lugar, quando você chegar nesse momento do pódio, minha filha, você vai se conseguir se sustentar ali. Nada vai te derrubar, nenhuma crítica vai te derrubar, nenhuma inveja vai te derrubar, nenhuma pessoa mal intencionada, nenhum hate, nada vai te derrubar. Porque você está muito forte nas suas raízes internas. A sua base, ela está muito sustenta ali, sabe? Ela está muito cravada no chão. A sua base está muito cravada. E qual é a sua base? É as minhas relações. É o que eu nutro ao meu redor, comigo mesmo e com as pessoas que estão ao meu redor. Essa é a minha base. Então, essa base vai estar muito firme ali para te apoiar, para te sustentar, para te reerguer quando você precisar. Então, Deus sabe de tudo. Se você está passando por uma experiência parecida com a minha, não se desespera não, filha. Não se desespera não, querido. Porque é só Deus te preparando, te capacitando. Momentos ruins, eles passam, assim como momentos felizes. Nada é eterno nessa vida, minha gente. A vida, ela literalmente é uma jornada. É uma experiência linda. E quanto mais a gente está aberto para poder experienciar, viver, aprender, mais feliz a gente vai ser. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Ela é uma... Ai, como é que eu posso dizer? Ela é uma breve introdução do que virá, do que está vindo por aí. Eu conto com vocês, eu espero que vocês estejam comigo nessa jornada de aprendizado, de evolução enquanto ser humano, porque o meu maior desejo e sonho, eu já falei aqui para vocês antes, é ver esse mundo se tornar num lugar pacífico, onde a gente consiga se entender nas nossas diferenças, onde a gente pare de brigar, de criar guerra por causa de besteira, por causa de ilusões que não vão conosco quando a gente partir dessa para uma melhor. Então, assim, a gente perde muito tempo com ganância, com raiva, com ódio, com coisas que somente minam a nossa vida, a nossa energia. Então, eu quero construir um mundo de paz. Eu quero construir um mundo de amor. E esse mundo de paz e de amor começa comigo mesma. Por isso que eu fiz esse caminho de volta às minhas raízes, como diria a minha amiga terapeuta Gabi Artes. Ela tem um livro desse, De Volta às Raízes. Então, eu tive que voltar às minhas raízes, nutrir as minhas raízes, podar o que precisava podar, para que eu pudesse reflorescer e estar aqui compartilhando com vocês todos esses aprendizados. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que tenha feito sentido. E eu te espero aqui no próximo episódio, na próxima semana, todas as terças e quintas. Um cheiro e até o próximo episódio. Ah, compartilha com todo mundo, tá? Compartilha esse episódio, me ajuda a fazer ele crescer, por favor. Eu fico tão feliz quando eu vejo o compartilhamento de vocês, quando eu vejo enfim, as respostas, os feedbacks. Eu fico muito feliz, muito, muito, muito mesmo. Então, tá bom? Eu espero que vocês façam isso e façam esse podcast crescer, porque ele é nosso. Um cheiro e até o próximo episódio.